Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, tenha sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Eu sou o missionário Edmilson Silva, sempre um prazer imenso estar com vocês para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quero falar a respeito de alegria e esperança em Deus em um vídeo curto para vocês que acompanham o nosso canal, tá certo? Não se esqueçam de curtir aí a nossa mensagem, se inscrever no canal, se desejar compartilhar, é muito bom, né, que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus, porque esse é o nosso papel, é difundir a palavra do Senhor. Tá certo? Romanos capítulo 12 e versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, baseado nesse texto, quero utilizá-lo como divisa para a gente trazer aqui uma rápida palavra para vocês, porque mesmo em meio às lutas e incertezas da vida, existe uma fonte inesgotável de alegria e esperança, e esta fonte tem nome, é Deus, né? Ele é aquele que transforma lágrimas em sorrisos, mesmo medo em coragem e silêncio em canção. Vocês lembram aí daquele episódio em que Jesus estava caminhando por uma estrada, aí de repente vinha ao encontro dele um cortejo fúnebre, vinha ali um cortejo, um cidadão jovem que havia morrido. A Bíblia só chama de filho da viúva de Naim. E aquela mulher vinha chorando, vinha desesperada com ele ali, e de repente, né, com uma grande multidão, e aquela multidão encontrou-se com Jesus Cristo. Jesus mandou que parasse o cortejo, tocou no esquife e deu uma ordem imperativa para aquele jovem. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele jovem se levantou. Agora imagine juntamente com vocês, não é? Qual foi o sentimento daquela mãe naquele momento ali? Ela vinha a priori chorando, desesperada, porque havia perdido o seu filho. Era um filho unigênito, não é? Porque não tinha irmãos, ele era filho único, e ela evidentemente vinha, né, ali se despedindo na estrada, imaginando um montão de coisas, e de repente encontra-se com Jesus, que transformou a tristeza daquela mulher em alegria, transformou o medo em coragem e transformou o silêncio em uma canção. Então Deus é especialista em fazer isso. A alegria verdadeira não vem das circunstâncias, mas da presença daquele que caminha conosco em todo o tempo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, não é? Até a consumação dos séculos. E a esperança em Deus é como uma âncora firme, segura, mesmo quando os ventos da vida sopram forte. Vocês lembram ali quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia e os discípulos ali estavam com ele? A Bíblia diz que Jesus, cansado, com a cabeça sobre um travesseiro, de repente levanta-se de um vendaval e uma tempestade horrenda, e os discípulos ficam com medo de morrer e acordam a Jesus e dizem: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? A Bíblia diz que Jesus levantou tranquilo, estendeu a mão e repreendeu o vento, repreendeu o mar e ordenou que eles se calassem. E foi exatamente isso que aconteceu. Então Jesus, ele faz isso em nossas vidas, né? Ele transforma os ventos fortes em bonança. Pode ser que você esteja passando por uma situação de um vendaval forte. Os ventos, as tempestades simbolizam as dificuldades que nós enfrentamos, né? Eu quero dizer para você que assim como Jesus acalmou aquele vento, aquela tempestade, ele pode também fazer o mesmo na sua vida. Então, é por isso que Paulo escreveu: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, não é? Porque a oração acaba trazendo para nós esse conforto, essa tranquilidade, acaba fazendo com que nós tenhamos mais confiança
em Deus, não é? Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que quando nós buscamos a Deus, ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Muita gente não encontra Deus porque não busca de coração, não busca com aquele objetivo de realmente encontrá-lo. Em um mundo onde tantas coisas mudam, onde as notícias nem sempre são boas e os dias às vezes parecem pesados, há uma verdade que permanece inabalável. Deus é a nossa fonte de alegria e de esperança. O rei Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que a alegria está em coisas supérfluas, né? Nas drogas, nos vícios, no álcool e etc. Não. O rei Davi, o segundo rei de Israel, um dos mais poderosos, rei de Israel, disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só em receber um convite de ir para a casa de Deus, isso já proporcionava alegria para o rei Davi. E às vezes nós queremos buscar alegria em outras fontes, não é? A alegria que vem de Deus não depende das circunstâncias, ela nasce da certeza que Ele está conosco em cada passo e em cada caminho. Frase que eu já utilizei nesse vídeo. Então, não é as riquezas, não é as posses, não é o dinheiro, não é a conta gorda no banco, não é isso que proporciona a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, ela é proporcionada pela presença de Deus, pela certeza de que Deus está com você, pela certeza de que no momento em que você mais precisar de Deus, Ele vai estar com você. Para fechar, vocês lembram aí de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi lançado na fornalha de fogo ardente por Nabucodonosor, rei de Babilônia? Eles, naquele momento ali, estavam apenas com a confiança em Deus. Eles não tinham aquela certeza que Deus ia livrar. É tão tal que ele disse, olha, se Deus quiser livrar, tudo bem, se não quiser, mas nós não vamos nos prostrar e adorar a sua imagem de ouro que você fez. E eles lançaram aqueles homens ali, mas quando lançaram aqueles homens dentro da fornalha, o próprio Nabucodonosor chamou alguém e disse, vem cá, porventura não foram 3 que nós lançamos lá na fornalha? E confirmaram, sim, Senhor, foram 3. Eles, e como é que eu vejo 4? E o quarto ser é parecido com o filho dos deuses. Então, no momento mais difícil da vida daqueles 3 jovens, Deus estava lá. Jesus, através da sua cristofania, estava lá para protegê-lo. Então, fica essa palavra, que você tenha alegria em Deus, que você tenha esperança de que essa situação que você está, ela vai mudar. Essa situação que você está vendo hoje, ela vai passar. Não há nenhuma luta, nenhuma dificuldade que seja permanente. Ela mais cedo ou mais tarde vai passar. O próprio salmista escreveu dizendo que a nossa luta, a nossa dificuldade pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.